gostaria de compartilhar com os irmãos os Salmos. Aqueles que têm a Bíblia, abram comigo. Salmos. Salmo 121. Iniciando o verso de número 1. Salmos de número 121, iniciando do verso número 1. Glória a Deus. Aleluia. Deus, o fiel guarda dos homens. É um cântico de romagem, ou também conhecido como cântico de degraus. E ele diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Existem muitas interpretações em relação a estes textos e não se sabe exatamente quem é o autor desses salmos. Alguns atribuem a Davi, eu acredito sinceramente que seja Davi que foi o autor. E aqui eu creio que foi Davi pela forma como ele colocou algumas coisas. E como homem de guerra, embora fosse também rei em Israel, ele foi um homem de guerra, podemos colocar até um general de guerra, porque estava à frente dos exércitos de Israel durante muito tempo. E ele se coloca, eu creio que posso, pelo Espírito Santo de Deus, dizer isso, ele se coloca numa posição que está em seu palácio, mas está olhando para os montes e está vendo que atrás daqueles montes podem ter inimigos. Israel, por causa das constantes batalhas que Davi se levantou contra tantos inimigos, e claro, desde o tempo de Moisés e Josué, mas aqui Davi como rei, o rei Saul também fez muitas batalhas, mas Davi era temido por todos os povos naqueles dias, porque Deus estava com ele. Ele foi um homem que realmente enfrentou os inimigos como poucos fizeram. E porque ele tinha enfrentado os inimigos, ele conhecia os inimigos. Ele sabia as estratégias militares, ele sabia como esses inimigos iriam se levantar contra ele, ou contra a nação de Israel. E uma das táticas que havia naqueles dias, uma das estratégias militares, eram os inimigos se esconderem nos montes. Porque se você está numa planície, isso já está bastante claro, não precisa explicar muito, em uma planície você consegue ver o inimigo se aproximando de longe. É muito fácil, até a olho nu você consegue ver. Agora, quando os inimigos estão escondidos nos montes, você não sabe a quantidade que está ali escondida. Por quê? Os montes são um empecilho de que você consiga ver o que está por trás deles. E eu creio, pelo Espírito Santo de Deus, que Davi escreveu esses salmos e é por isso que ele está dizendo: eleva os olhos para os montes, como se dissesse, eu estou olhando para os meus problemas, eu estou olhando para as minhas dificuldades, eu estou olhando para as minhas tribulações. Da onde vai vir o meu socorro? Porque eu sei que tem problema lá. Tem muita gente que pensa que o monte é só uma questão de conquista, mas antes de se tornar uma conquista, ele é um problema, é uma dificuldade que você tem que enfrentar. Pergunte a qualquer pessoa, qualquer alpinista, qualquer aventureiro que tentou subir, por exemplo, o Monte Everest. Existem até filmes falando sobre essas conquistas. Aquilo, até chegar à conquista, foi uma tribulação, foi uma guerra, tiveram que vencer muitas etapas, e nem todos que queriam chegar lá conseguiram. Isso nos mostra que os montes são sim um problema muitas vezes.
E Davi sabia disso, e ele diz: elevo meus olhos para os montes, da onde vai me vir o socorro? E aqui, o próximo verso é que nos dá uma declaração muito preciosa e muito importante para as nossas vidas, que é o fato que, mesmo Davi, tendo o exército mais poderoso que tinha na face da terra, ele sendo temido por tantos inimigos, sabendo que tinha mais poder bélico naqueles dias do que qualquer outro povo, ele não disse: o meu socorro está nas minhas espadas, ou o meu socorro está no meu exército, ou o meu socorro está nas minhas armas militares, ou o meu socorro está nas minhas estratégias, ou o meu socorro está no meu conhecimento bélico, ou no meu conhecimento de guerra. Não, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando nós colocamos o Senhor como prioridade, as coisas mudam. E aqui nós vemos na sequência, e isso que é tão lindo. Ele mostra então, a partir do verso de número 3, o seguinte: ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele está dizendo: você não vai ser desamparado, ele vai estar do teu lado. A dificuldade está ali, os montes estão ali, eles estão prontos para acabar com você, eles são mais fortes do que você. A montanha, o que nós somos perto de uma montanha? Não somos nada. Vá ao pé de uma montanha para você ver o tamanho delas. E há muitos montes aqui, quase não temos, né? Mas no Brasil tem muita montanha. E quando você chega ao pé do monte e olha para cima, você se sente pequeno. E quando você sobe lá em cima e vê toda a planície, você se sente menor ainda. Porque vê como o ser humano é pequeno, as coisas que ele faz é pequeno, e como uma montanha é grande. E quando Davi estava falando isso aqui, e eu creio que foi Davi, como falei agora há pouco, eu creio que ele colocou algo de uma forma tão preciosa que precisamos até mergulhar nesse texto para entendermos melhor. Ele está dizendo: eleva os meus olhos para os montes, ou seja, eu não estou me escondendo dos montes, eu não quero fugir dos montes, eu não quero me afastar dos montes, mas eu quero olhar para os montes e me lembrar que o meu Deus é maior do que estas montanhas, que o meu Deus não vai me desamparar, que o meu Deus vai me guardar. E ele continua e diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O que é a tua sombra? A sua sombra à tua direita. O que o Senhor estava... O que Davi quis dizer com isso? Bem, nós temos duas armas militares que estão documentadas, que nós sabemos, estão na palavra de Deus, e entre tantas outras armas militares, mas existiam algumas armas que a palavra de Deus nos mostra. Uma delas é a espada, e a outra, que é uma arma de defesa, era o escudo. O escudo ficava no braço esquerdo, a espada no braço direito. Quando Davi diz aqui: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, ele está dizendo o seguinte: o Senhor vai fazer sombra no teu braço direito, para que o teu inimigo não veja a posição da espada, a fim de que você tenha a vitória. Em outras palavras, você vai poder atacar e o teu inimigo não vai perceber o que você está fazendo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Quando se está em campo aberto, em campo de batalha, você tem muitos problemas. E aqui está falando de situações bastante difíceis de tempo. No entanto, Davi tinha uma convicção: o Senhor, ele renova as nossas forças, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos guarda. E ele diz aqui: não te molestará o sol, ou seja,
Os raios do sol, o calor do sol, não vão impedir com que você tenha a vitória. A lua não vai impedir com que você tenha a vitória. Nada vai impedir que você tenha a vitória. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É interessante que a Bíblia nos mostra a tua saída e a tua entrada, e não a tua entrada e a tua saída. Por quê? Porque eram saídas militares que aconteciam. E a entrada, então, era valorizada, porque a entrada vinha com os troféus da batalha. O Senhor guardará a tua saída para o campo de batalha e o teu retorno com os despojos de guerra para dentro da cidade. Que coisa linda! Que coisa linda! O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, e desde agora para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e fechar nossos olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esses momentos que estivemos aqui na tua casa. Te damos graças, Senhor, pela tua presença. Te damos graças pela palavra que foi ministrada. Pai, eu te louvo, Senhor, por todas as coisas, porque tu sabes aquilo que há em nossos corações, o desejo de servir, o desejo de obedecer. E nós sabemos, meu Deus, que tu estás trabalhando. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.